Uma boa noite a todos. Estamos aqui então, depois de um dia cheio de desafios, né? Por isso, nosso atraso aqui, a gente pede desculpa a todos. E já apresentando aqui, a gente já está aqui na tela com o nosso convidado de hoje, nosso amigo Joelson. Como vai, Joelson? Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Excelente. Então, a gente já tem, né, um público bastante cativo, né, na nossa quarta-feira, né, pessoas que a gente está acostumada a ver aqui, a receber, né, e a gente fica muito feliz de poder ter esses nossos encontros aqui, né. Por isso, também, boa noite a todos que estão entrando, sejam bem-vindos mais uma vez às nossas queridas palestras das nossas quartas-feiras. Ok, nós queremos, né, como a gente tem destacado, né, todas as nossas transmissões, continuamos, né, somente com as atividades virtuais, né, acontecendo à distância, e de qualquer forma, assim como toda a sociedade, né, aguardando os movimentos, né, que estão ocorrendo com relação à saúde, à contaminação, à disseminação do vírus, para que em breve a gente possa voltar a se encontrar, né? Isso deve acontecer nos próximos meses. Por enquanto a gente se vê por aqui, né, nesses canais, guardando os abraços, né? São vários meses já, né, que a gente não consegue se encontrar e, dizer que de qualquer forma, embora o limite, né, a limitação que a gente encontra, nós queremos receber as pessoas, né, do jeito que é possível receber. E por isso o nosso atendimento fraterno, né, temos recebido vários pedidos e a gente convida, incentiva a todos que necessitarem que utilizem desse canal. Basta enviar uma mensagem para nós e a gente entra em contato, é bem tranquilo. E a gente vai ter um contato semelhante a esse, né, que sem dúvida vai nos servir de orientação, de alento, né, de consolo, conforme a nossa necessidade, ok? Ok, muito bem. Esse é o principal aviso dessa noite. Vamos convidar a todos, então, a todos os nossos amigos, né, que já estão aqui conosco, para que a gente agradeça a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade, pelo dia e por essa palestra, pela oportunidade de estudo e de reflexão, convidando a todos. Obrigado, Senhor, nosso Pai maior, nosso Pai querido, que nesse momento, mais uma vez, nós todos nos juntemos em Seu nome e refletindo sobre as nossas oportunidades, as nossas quedas e conquistas, que possamos mais uma vez renovar a nossa fé e a nossa esperança, sempre atentos às lições cristãs que admiramos e que a cada dia temos a oportunidade de colocá-las em prática, a cada momento, a cada interação. Que o Senhor nos abençoe mais essa noite e que possamos, nesses minutos, conviver espiritualmente entre amigos queridos e entre a nossa doutrina querida. Obrigado pela oportunidade, que assim seja. Comigo, Rony? É isso aí. Obrigado, Joelson, pela sua presença virtual aqui. É com você. Obrigado. Obrigado, meu querido. Boa noite a todos. Virtual, por enquanto.
até que tenhamos permissão para nos reunirmos pessoalmente outra vez. Meu carinho para todos. A lição escolhida para essa noite é baseada num versículo do apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios. Numa das frases dessa epístola, há uma frase que os cristãos estudiosos gostam de rever e discutir com frequência, onde ele afirma: me fiz de louco para os loucos, sábio para os sábios, enfim, me fiz de tudo para todos, no esforço de salvar alguns. Do que Paulo de Tarso estaria falando? Ele estaria falando de não ter personalidade, de jogar dos dois times, 3 ou mais times, de se contradizer, de ser incoerente? Como é que Paulo conseguia circular em todas as tribos? E, de certa forma, pelo que ele afirma, ser bem recebido em todas elas, sem incomodar. Esse trecho foi pensado pelo Espírito Emmanuel, já há várias décadas atrás, no livro Fonte Viva, lição número 72 deste livro. Aqui um breve comentário. Minha mãe nasceu na década de 50 e ela ainda comenta que se lembra de, no interior de São Paulo, onde ela foi criada, as missas e importantes celebrações da Igreja Católica serem apresentadas em latim, de maneira que o grande público cristão não alcançava a compreensão exata dos ensinamentos. Então, o Espírito Emmanuel, num esforço carinhoso para com as nossas necessidades de evangelização, visitou todo o Novo Testamento inteiro, e versículo por versículo ele transformou em lições, em aulas. Então aí nós vamos ter Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso e outras obras semelhantes, onde nós vamos ter todo o Evangelho revisitado. Então no livro Fonte Viva, nós vamos ter no capítulo 72 a lição que ele nomeou incompreensão. Incompreensão. Com base nesse versículo do Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, que eu acabei de repetir. Emmanuel é um admirador do Paulo de Tarso, e a ele, inclusive, dedicou uma obra fabulosa, que já foi transformada em peças de teatro, que se chama Paulo e Estevão. Ele se identificou muito com a pessoa de Paulo, porque assim como Paulo, quando era Saulo, era um homem de coração bastante endurecido. Com convicções na sua fé, Emmanuel, naquela época, um senador romano, era um politeísta, e Saulo era judeu radical, intolerante, tanto que condenou à morte o primeiro grande nome depois de Cristo, que foi Estevão. Por isso, ele homenageou os dois vultos do cristianismo nascente com a obra fantástica Paulo e Estevão. Então, Emmanuel, além de Jesus, dedica um carinho em conhecer a vida e o pensamento de Paulo em toda a sua extensa biografia. Então, ele pensa esse ditado do Paulo, na referida epístola, e vai compreender coisas que a maioria dos cristãos comuns não pode compreender. Naturalmente, por nossa falta de exercício, de meditação e de interesse sincero em compreender as coisas espirituais. Porque, como eu pretendo deixar bastante compreensível aqui, as lições evangélicas, elas contrariam os nossos interesses mais contundentes. De modo que dizer que ser cristão é difícil, isso não é meramente um clichê. É difícil
porque nós não gostamos do que ouvimos e não gostamos do que o Evangelho ensina. Ah, é bonito, é fantástico. Em algumas apresentações há quem se emociona e vai às lágrimas. Mas quantas vezes para muitos cristãos, muitos espíritas, isso não passa de um instante? Quando, na verdade, a compreensão do ensinamento em si me incomoda porque eu não concordo em viver daquela maneira. Então vamos lá. O Espírito Emmanuel, ele vai detalhar que, a partir do momento em que Saulo, compreendendo a enormidade das suas faltas e dos seus enganos perante as coisas de Deus, e agora redimensionado pelas coisas de Deus, na apresentação como Jesus nos apresentou, ele percebe quão pequeno ele era como homem, embora grande perante sua sociedade. Saulo era um fariseu, era uma promessa para a alta sociedade daquela sua época. Uma promessa, um tesouro. E Saulo, quando compreende Jesus, a partir daquele clássico episódio da estrada de Damasco, prestem atenção, todas as convicções do seguro e convencido Saulo, homem de bem, caem por terra na areia do deserto de Damasco. Então quer dizer que todos aqueles ensinamentos ousados e que até certo ponto pareciam atentar contra as nossas tradições eram a mais pura verdade? Ora, ou eu fico com a minha tradição e renego Jesus, ou eu aceito Jesus, vivo uma revolução moral dentro de mim, a expressar no meu comportamento e, com todo o respeito e gratidão possíveis, eu deixo as tradições para o passado. E quando Saulo faz opção pela revolução moral de sua pessoa, ele inclusive adota um novo nome. De Saulo para Paulo. E busca, como pode, praticar o novo homem mediante as novas reflexões que passam a habitar sua consciência. Dá um exemplo. Para um judeu tradicional, que era Saulo de Tarso, não era decente, não era nobre, não era respeitoso, nem bem visto pela boa sociedade, se sentar à mesa com um publicano. Publicano era um cobrador de impostos a serviço dos romanos, cobrando impostos dos judeus. Isso significa que, naquela época, um publicano era para geral, desculpem a expressão, um FDP, dos grandes, um traidor, um maldito, um sem vergonha. E para piorar, a maioria desses cobradores de impostos, que empreendiam um serviço público, cobravam a mais para embolsar a diferença para os seus bolsos. Eram corruptos também. Saulo, como um bom judeu, um bom homem tradicional e conservador da sua época, assim se comportava. Desprezo em relação aos publicanos, eles não podiam ser perseguidos porque tinham a favor deles todo o poderio e autoridade romanas, que dominava a Judéia. Então eles deveriam ser suportados, mas não eram cumprimentados, não havia confraternização entre eles, não havia amizade. E um publicano numa família seria um desgosto irreparável. Quando Saulo começou a conhecer melhor Jesus, ler os seus escritos e ouvir o que os apóstolos mais diretos falavam dele, entre tantas coisas, estava a convivência normal de Jesus com os publicanos. Ora, mas Jesus até então, para quem gostava e confiava nele,
que era o caso nascente de Paulo, como é que pode um homem tão respeitoso, vindo da parte de Deus e sendo o Messias prometido, ter um comportamento tão reprovável na sociedade como este, de aceitar, por exemplo, o convite de um publicano para ir jantar em sua casa? Não sei se existia esse ditado há 2000 anos atrás. Quem com porco se junta, farelo come. Mas se não existia exatamente este, deveria haver algo semelhante. Quer dizer, quem com porco se junta, farelo come, seria o caso de Jesus, em conviver com tantas pessoas de má fama, e algumas não eram de má fama apenas, era de uma reputação censurável comprovadas, como o caso do Zaqueu, da Bíblia. Então Saulo descobre, Paulo, né, já feito Paulo de Tarso, descobre que o amor, o sentimento de irmandade do ponto de vista de Deus, não das tradições, ele pode ser maior que as coisas temporárias, que as características das pessoas, que um aspecto da vida delas. Então era possível conviver em humanidade com qualquer pessoa sem necessariamente se acumpliciar com questões da vida dessa pessoa. Um publicano, a pessoa, o ser humano, é maior do que a sua atividade. Inclusive maior do que a corrupção, se aquele publicano eventualmente praticava corrupção. Então é possível olhar para uma adúltera, lembrando, né, o famoso clássico do ninguém te condenou, eu também não te condeno. Então, além de um adultério, de uma pulada de cerca, há uma mulher. E atrás desse rótulo, há muito potencial, há uma história de vida, há uma humanidade, há um coração. É possível se afeiçoar à pessoa e nutrir por ela empatia, respeito, alguma consideração, apesar do seu tropeço? Só que quando Paulo começou a compreender essas questões, foi por ele ter vivido a ferro e fogo o exercício do autoconhecimento, quando ele se descobriu cheio de fraquezas e de enganos. Lembramos que foi ele quem iniciou a perseguição aos cristãos. Quando Jesus apareceu luminoso para ele ao meio-dia, no caminho de Damasco, ele estava indo ao encaixo de um ancião, de um profeta, em que ele tinha por resolução matar. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Então, se ele, como Saulo, temente a Deus, que era, dentro do seu fanatismo e do seu radicalismo, executou um homem inocente, que foi Estevão, à morte, e havia empreendido uma terrível... Será que um publicano não é menos culpado do que ele? Agora, perante a compreensão da justiça divina, como ele passava a compreender. Será que haveria, talvez, menos pecado numa adúltera? Que naquela época recebia-se a pena de morte pelo deslize? Então Saulo, já feito Paulo de Tarso, se colocou à prova e passou, imitando Jesus, num esforço conviver com todo o povo. Difícil no começo, óbvio, porque ele trazia requisitos dos seus preconceitos, dos seus hábitos, foi se tornando cada vez mais fluente. E quando a gente vê o romance do Paulo de Tarso no livro Paulo e Estevão, nós vamos ver com
todo grupo e tribos de pessoas com que ele conviveu. Ele descobriu e comprovou, reforçando os ensinamentos, o exemplo de Jesus, de que é perfeitamente possível, mediante nosso esforço, traduzindo cada vez mais e melhor o nosso entendimento dos evangelhos, conviver com toda a gente, sem precisar participar dos seus delitos ou dos seus supostos enganos. Então, quando ele mandava suas cartas, nas suas viagens por todo o mundo daquela época, Egito, Turquia, Síria, Roma, Pérsia, Grécia, ele escrevia suas epístolas para dar encorajamento e fruto da sua experiência, da sua sabedoria de vida aos primeiros cristãos. Então ele estava exortando os cristãos, conforme a explicação do Emmanuel, belíssima explicação, que nós aqui em 2020, por exemplo, cada um na sua classe social, no seu grupo moral, no seu conjunto de regras do que é ser do bem, do que é ser do mal, do que é ser decente, do que é ser indecente, todos nós nos irmanando na compreensão belíssima do Evangelho, nós devemos dissolver essas fronteiras, esses rótulos, esses preconceitos e, mesmo diante de pessoas ou de grupos inteiros que possam parecer, para o nosso julgamento, para o nosso senso moral, menores do que nós, mais decadentes do que nós, Emmanuel, traduzindo Paulo de Tarso, vai dizer que o Senhor, ou melhor, os senhores, Deus e Jesus, não espera outra coisa de quem é do bem que convivam com todas as pessoas e especialmente com aqueles que estão no engano, na ignorância e na maldade. É o que está no capítulo 72 de Fonte Viva. Para que a nossa suposta moralidade, superioridade, reputação não sejam armas de humilhação e de segregação daqueles que estão na lama. Porque segundo Jesus viveu, segundo Paulo viveu, e alguns outros baluartes da espiritualidade, em todas as tradições espirituais do mundo, é bem possível descer até a lama, socorrer alguns dos caídos, porque sempre há os que estão predispostos a se levantar. Sempre há os que estão predispostos a se levantar. O Paulo de Tarso se considerou um levantado na estrada de Damasco, na lama do radicalismo e do fanatismo e dos preconceitos em que ele estava quase se afogando. E se uma figura como Paulo de Tarso foi digna de ser levantada, apesar de assassinatos terem sido autorizados e cometidos por sua decisão, será que a gente também já não esteve bastante caído no passado? A minha pergunta é meramente retórica, porque eu tenho a convicção, para mim, para o senhor e para a senhora, mais de uma vez. E quem de nós está isento de voltar a vir a cair amanhã? Às vezes, pulando um obstáculo, cair num fosso mais adiante. E para o arrependido, e para quem goza de algum crédito na sua caminhada, há sempre socorro. E frequentemente o Senhor se serve de nós, vocês, pessoas do bem, para servir de uma lufada, de uma brisa de encorajamento, de auxílio, de socorro, de esclarecimento, de afetividade,
para aqueles que estão famintos dessas coisas boas. Então, Emmanuel, no capítulo 72 de Fonte Viva, vem chamar-nos a atenção de que quando a gente segrega as pessoas, rotula as pessoas que ainda estão em engano, em erro, em tropeço, em vícios ou em maldade, como ele frisa no texto, e nós tomamos uma distância presunçosa para não nos contaminarmos, nós estamos falhando e tropeçando na incompreensão. E ele não apresenta a incompreensão como uma coisa boba. Ah, não compreendeu. Não, ele apresenta a incompreensão como uma demonstração do desamor. A gente é incompreensivo porque não ama. E como é que dá para ser do bem sem amar? Paulo não bebia, não fumava, não roubava, mas foi um homem perverso. Leia um livro. Perverso. Quando ele teve a oportunidade abençoadíssima de se esclarecer, como intervenção direta do mestre, e claro que o mestre fez isso porque foi ele quem ensinou não atirar pérolas a porcos, é porque sabia do potencial daquele perverso. E quando ele se arrepende e recomeça do zero sua existência, e ele busca Pedro, busca Tiago na casa do caminho, os apóstolos de Jesus têm muita dificuldade de aceitá-lo. Tiago, inclusive, não confia em uma só palavra do que o novo Paulo dizia. Foi convencido principalmente por Pedro a testemunhar Jesus e aceitá-lo. Aliás, Jesus não havia desdenhado nem a convivência com Judas, mesmo tendo a visão da clarividência sua espiritual do que estaria por vir. E quando Tiago e Pedro, orientados pelo Evangelho, aceitaram aquele que até ontem havia sido um homem muito perverso, perseguidor, cujas consequências estavam vivas naqueles dias, e depois duraram mais 300 anos, quando o Império Romano copiou a perseguição, eles acertaram. Só se acerta quando se copia Jesus. Desse ponto de vista e de partida, nós estamos recusando a oportunidade de conhecer Jesus no coração quando eu empreendo medidas de afastamento, de segregação antifraterna. E não aceitar conviver com as outras pessoas, que eu julgo piores do que eu. Jesus foi crucificado entre dois marginais. Se foram condenados à morte, quer dizer que nenhum dos dois era um flor que se cheirava. Nenhum dos dois. Aparentemente, ambos ladrões. Mas por dentro, havia tantas disposições morais, intelectuais, afetivas, que distinguia um do outro, apesar de a gente rotular até hoje, é tudo farinha do mesmo saco, que um deles, mais dócil e mais sensível, mesmo tendo sido um malfeitor, um fora da lei, condenado à morte, ele troca ali com os cravos fincados no punho, junto com Jesus e mais o outro. E Jesus se enche de ternura por um daqueles dois.
que o Evangelho registrou seu nome como Dimas. E Jesus prometeu ali para ele que, passado um pouco mais, depois daquele episódio criminoso da crucificação, Dimas estaria junto com ele na casa do Pai. Então, quando o Espírito Emmanuel medita há créditos divinos para o cristão que, descendo até o pântano para salvar alguém, para auxiliar alguém, para servir alguém, auxilia sem se contaminar, há créditos divinos em favor deste homem e dessa mulher. Postas essas palavras, eu convido a cada um de vocês, amigos, a meditar o quanto, pelo menos ultimamente, nos últimos dias, nos últimos meses e anos, tem sido o seu movimento nesse sentido do Evangelho, em se aproximar das pessoas consideradas em erro, no vício, no engano, na maldade, nos maus comportamentos. Você tem vivido uma experiência em se aproximar dessas pessoas, no sentido de estar receptivo a elas, de não evitá-las, de ter uma curiosidade sadia, de conhecer-lhes suas histórias, como foi que chegaram até ali? Será que faltou uma mão amiga em um momento decisivo da existência de alguém? Não querendo vitimizar ninguém, mas se há homens cuja existência vem acrescentar na vida de outras pessoas, promovendo elas da condição atual para superior, há muitos homens e mulheres que têm uma passagem destrutiva na vida de terceiros e que, de fato, constituem pedra de tropeço, isso é bíblico. Em vez de constituir um incentivo para o degrau de cima, forçam para o degrau de baixo. É por isso que o mal é mal. Porque nós temos o poder e os recursos para prejudicar e atrasar a vida dos outros. E se há tanta gente na delinquência, no vício e nos enganos diversos, em que boa parte delas ou faltou alguém na hora certa para lhes entregar um estímulo diferente, ou pior do que isso, houveram pessoas que contribuíram para a sua queda, eu tenho a oportunidade, a bênção, o poder de hoje e amanhã e depois de amanhã estar pelo menos receptivo para algo de bom poder contribuir com as pessoas que cruzam o meu caminho. Isso é Jesus na veia, em doses cavalares. Depois vocês se informem, quem ainda não tem conhecimento, do projeto Musicarte, que essa Casa Zilda Gama realiza numa comunidade vizinha ao bairro em que está sediado o Zilda Gama. É uma experiência maravilhosa. E há outros grupos desempenhando tarefas semelhantes. Isso significa que uma casa espírita como esta, o Zilda Gama e outras que desempenham projetos semelhantes, estão inclusive nos ajudando e lhe ajudando a praticar o Evangelho, além do ouvir, teoricamente. Porque fazer isso em grupo é mais fácil do que fazer sozinho. Embora dá para fazer sozinho também. Mas para quem se sente muito inseguro, cheio de medos ainda, de preconceitos, de dedos pisando em ovos, faça um grupo. E essa experiência vai te mostrar o quão mais perto você está, ou longe, se esse for o caso, do Evangelho, de Jesus e de fato ser um cristão.
Esse feedback a gente merece e precisa. Já que estamos investindo algo do nosso tempo, das nossas horas, da nossa vida, da nossa atenção, num grupo espírita, que seja proveitoso, senão a gente busca outra coisa proveitosa para fazer. Rony, eu não sei se o pessoal tem o hábito de participar nas lives. Quando pessoalmente eu procuro deixar o pessoal bastante à vontade. Se houver perguntas, porque eu não estou lendo aqui, você pensa alguma ou algum comentário e compartilha para nós, por favor. Pode deixar, pode deixar. Então o pessoal já fica sabendo, podemos perguntar e interagir aqui na palestra, hein? Alguns comentários aqui, né? Mas podemos seguir aí, seguir comentando e interagindo. Vamos lá. Beleza. No sentido de ilustrar com comparações e ajudar todo o nosso público a perceber aonde o evangelho pode chegar com essas proposições que estamos refletindo nessa noite, é a seguinte. Emmanuel nomeou e batizou aquela mensagem de Paulo: me fiz de louco para os loucos, de sábio para os sábios, e me fiz de tudo para todos, no propósito de salvar alguns. Ele próprio foi salvo. Ele próprio foi salvo. Ele tinha profunda compreensão disso. Tateava nas sombras do seu fanatismo religioso. Ele não podia de outra maneira ser grato à vida, à existência, a Deus e ao próprio Jesus que ele perseguia. Se eu fui salvo, o que eu posso fazer agora, meu Deus? Contribuir para que outros cegos sejam salvos também. Então ele nomeou essa passagem, Emmanuel nomeou essa passagem de Paulo de incompreensão. Ou seja, Paulo já compreendia o que o senso comum, até agora, 2020, agosto de 2020, não compreendeu. Aí eu pergunto, você compreende as pessoas que voluntariamente, uma ou mais vezes por semana, se agremiam em caravanas com esforços próprios de tempo, de dinheiro, de trabalho, para preparar refeições, ir à noite, de madrugada, entregar para moradores de rua? Você compreende isso ou isso para você tem qualquer coisa de incompreensível? Tão distante de você está essa questão de se abnegar, de deixar um pouco as suas preocupações, seus interesses, seu repouso para se dedicar para outras pessoas. Sendo essas pessoas quem são? Anônimos, desconhecidos, detestados por muita gente, moradores de rua. Aí eu imagino que a maioria das pessoas vão responder qualquer coisa parecida com isso. Eu compreendo, isso é bonito, isso já é o exercício do evangelho. Ah, eu já fiz, ou eu já estou fazendo. Ah, eu quero fazer, ainda não deu tempo. Está me faltando alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, todas as pessoas, ou quase todas, compreendem e acham legal. Claro, bem fácil de compreender essas coisas. Aí eu pergunto, você passa em algum lugar, como pedestre ou num veículo, e observa um grupo de pessoas, 3, 4 ou mais, bebendo, usando droga, falando alto, um pouco de besteira ou muita besteira. Vamos rotulá-los de vadios, mais ou menos vadios. Estão bebendo, usando droga, falando alto, aquela hora naquela praça. Não, eu cá, eles lá.
É falta de apanhar, polícia tem que chegar e descer o cacete. Nossa, como que é que essas pessoas estão na rua e parece que não pega Covid, não pega corona? Eu aqui cheio de preocupações e de cuidados. Ok. São também, particularmente também para esses grupos, que Jesus convida a nossa atenção. Primeiro, porque nós desconhecemos quase sempre e absolutamente cada passo que o conduziu até ali. E esse desinteresse, que significa uma frieza no próprio coração, nos afasta da possibilidade de sentir empatia. Quer dizer, nem irmandade do ponto de vista evangélico, em Deus, em Jesus, nós sentimos. Há uma repulsa de desejar o mal. Mediante esses sentimentos de frieza, de desamor, de prevenção, de raiva que tomamos em relação a grupos e pessoas, qual é a possibilidade de o Senhor encontrar em nós qualquer condição de sermos ferramentas úteis e contribuir com aquela pessoinha? Bem perto de zero, não é? Bem perto de zero. E se nós, que somos espíritas, há XYZ tempo, que temos condição de uma meditação de profundidade nos ensinamentos evangélicos, muitíssimo enriquecidos pelas instruções que os espíritos nos trazem, referente às leis novas do mundo espiritual, leis de justiça, amor e caridade. Ainda patinamos em dificuldades comuns a pessoas comuns, comparado àquelas sem qualquer instrução espiritual de maneira mais lapidada, como é a maioria das pessoas. Não há de espantar que o mundo seja tão agressivo e doloroso como parece que tem sido para muita gente. E o desamor começa, a dor começa pelas próprias consequências de quem nutre o desamor em relação às pessoas. Então, iniciando por um sentimento de empatia, porque o Espiritismo, sobretudo o Espiritismo, destacando da parte evangélica, ele é eminentemente filosófico. Ele nos convida a reflexões, a observações, a indagações. E eu me lembro que uma das que eu sempre fazia desde a infância era quando eu via uma pessoa em ruína, em fracasso, em desgraça total. Naquilo que eu compreendia ruína e desgraça total. Um dia foi um bebê, uma criança inocente, cheia de promessas, como todos os bebês parecem ser. Pressupunha eu que todos eles tiveram uma mãe como eu tive, e um pai como eu tive. Um peito acolhedor e nutritivo, que me sustentou, me guiou os primeiros passos, que patrulhou os meus primeiros deslizes, que me corrigiu, que me advertiu, que me vigiou, que me amparou, que buscou recursos auxiliares, como a evangelização infantil, para somar esforços, a educação familiar, a educação moral, me cercou de melhores amigos, no sentido de que eu fosse cada vez melhor ou menos pior, tudo é lucro. E quando eu via, desde a infância,
pré-adolescência, pessoas na ruína, eu me fazia essa reflexão sozinho. Qual foi o primeiro passo que a criatura deu no caminho do equívoco? E será que não perceberam? Será que não faltou ajuda? Não faltou socorro? Será que aquela mãe, aquele pai, talvez tenha sido mais displicente? Ou entregou as rédeas fácil, cansou cedo e desistiu, diferente dos meus pais? E aí, logo em seguida, uma voz que eu julgava ser minha mesmo respondia: e quantos não tiveram nem os pais? Não se trata de o pai errou ou o pai cansou cedo. E quantos não estavam nem com os pais? Então, para mim, era um pouco natural, como consequência dessas reflexões, não ser tão duro e preconceituoso em relação às pessoas que eu via pelo caminho. E, naturalmente, eu tinha um sentimento de compaixão pela maioria delas, me reconhecendo até então impotente para contribuir de alguma maneira, até porque tímido eu era demais. E agora, estudando psicologia, do ponto de vista da ciência, fica cada vez mais comprovado os impactos que as pessoas têm nas vidas umas das outras, seja para promovê-las ou para derrubá-las. E quando, desde os meus 17 anos, quando eu iniciei essa atividade, eu me predisponho a contribuir, falando, interpretando, compartilhando a compreensão que eu faço das leituras evangélicas, das leituras espíritas, a que eu me dedico com verdadeira paixão, é no sentido de ser minimamente útil e de contribuir também. Claro que tem flechas da minha vida pessoal e particular que a grande maioria não conhece. E não convém, nesse momento, citar nenhuma. Mas, ultimamente, o Senhor tem me trazido experiências de vida junto a um grupo grande de pessoas com dificuldades diversas e tremendas, e tirando um ou outro inconveniente, um ou outro aborrecimento, que às vezes a gente tem também dentro da casa espírita. Eu sou espírita desde os 7 anos de idade, tenho 43, sei do que estou falando. Há muito mais gratificação em conviver com as pessoas e, dentro do interesse de cada um e das nossas próprias possibilidades, contribuir. E eu percebo que uma boa parte dessas pessoas, elas se sentem dignificadas com atenção, com respeito, com a doação do nosso melhor, do nosso patrimônio intelectual, do nosso patrimônio moral, em perceber que a gente não se sente, de alguma forma, prejudicado por conviver com ela, por se relacionar com ela. De maneira que isso vai ficando cada vez mais fácil. Se a experiência vier a trazer algum prejuízo, eu simplesmente penso que faz parte. Esposas às vezes podem trazer prejuízo, maridos, filhos, sócios, amigos, clientes. Por que um desconhecido não poderia fazê-lo também? Eu imponho os meus prejuízos. Então, quando eu chego a essa encruzilhada da reflexão, fica cristalino e esclarecedor. Não tanto como a luz que cegou o Saulo no caminho de Damasco, mas muito cristalino.
que o que tem para mim hoje é servir. Servir e, na medida das minhas possibilidades e dos meus recursos, conviver com as pessoas e doar o que eu puder doar. Sobretudo em humanidade. Porque se o nosso mundo, e se o nosso país, o Brasil, figura como o segundo país do mundo com maiores flagelos decorrentes da desigualdade social, eu acho que a carência de humanidade, de afetividade, para não falar toda hora de amor, porque pode parecer clichê, eu não ouso dizer que eu amo, mas eu já sinto afetividade pelas pessoas. E quando eu não sinto afetividade, isso me dói muito, porque eu sinto desamor por algumas. E eu sei o quanto isso me dói e o quanto isso diagnostica, para mim, no meu exercício de autoconhecimento, a extensão das minhas carências e da minha necessidade de compreender mais e melhor Jesus. Então, podem confiar na dica evangélica do Paulo de Tarso, contida na primeira epístola aos Coríntios e destrinchada por Emmanuel. Toda vez que você evita pessoas e grupos, o nome que Emmanuel deu para essa atitude é incompreensão. A atitude é uma atitude de incompreensão. E essa atitude de incompreensão, ela é fruto do desamor. E quanto mais desamor, mais distante do Senhor. Quanto menos desamor, portanto mais amor, mais é prazeroso conviver com as pessoas. Porque compreenderemos quase todas à medida que caminhamos e reclamamos menos da humanidade. Acho que eram essas, Rony, querido, as reflexões para a noite de hoje. Obrigado pela oportunidade, viu? Deixa eu invadir aqui um pouquinho, porque aconteceu uma coisa curiosa aqui, que o Carlos colocou uma pergunta e você respondeu. Na hora que ele estava colocando a pergunta, você estava justamente falando do tema e explicando justamente das pessoas, né, que a gente evita, né? Só que ele coloca uma questão aqui do medo. Então, é possível que a gente tenha um despertar de uma compaixão, um desejo, né, de ajudar, né? Como você colocou ali, de servir, e já reconheça isso, mas tenha medo. Então, isso realmente pode acontecer. A gente não quer ir para a comunidade porque tem medo, não quer chegar perto de alguém que mora na rua porque tem medo. Isso pode ser realmente um fator, né? Que não seja desculpa, né? Então, se é esse medo aí, o que a gente faz com ele? Ô, Rony, eu acredito que você pode responder com mais propriedade do que eu. Não estou fugindo da pergunta, não. É que eu já tinha intenção, quando eu citei o projeto Musicarte, de pedir que você dissesse algo, porque eu acho que casa, né? A teoria com a prática. Cite algum caso, algum exemplo dos inúmeros amigos nossos que estão fazendo parte, alguns que entraram e saíram, os que entraram e ficaram. Eu acho que deve ter mais de um caso. Se o que o Carlos trouxe foi exatamente isso, eu não estou interpretando errado, né? A gente viveu com medo sempre, né? Das comunidades, a gente tem isso. Então a gente pensa assim, será que eu posso ir lá, né? Será que não tem nenhum problema? E a gente vai criando estratégia para vencer esse medo, para contornar. Isso falando de um trabalho quase institucional, né? Não é um trabalho
Não é o indivíduo, Rony, que está indo lá e amorosamente vai lá ajudar as pessoas, não é. É a instituição que nos protege até. E eu reconheço a minha dificuldade nisso, porque há muito tempo a gente discute isso no terceiro setor, né? A gente fala isso bastante. Que se eu fosse muito bom mesmo, eu não precisava de nada disso. Não precisava de marcar hora, sabe, para ajudar, né? Eu ajudava a qualquer hora, né? Mas aí, como eu tô com umas dificuldades, né? Então eu marco hora e isso me ajuda. Que foi um comentário seu também, né? De que a gente vai se exercitando, né? Bom, espero que ele não vá embora enquanto a gente completa a ideia aqui de que a gente foi criando estratégias para poder chegar na comunidade, conhecer, conversar com as pessoas e ficar com tranquilidade, sabendo que são pessoas assim completamente iguais a nós. A violência existe, a dificuldade existe, existe tudo isso que a gente vê na TV, é tudo verdade. Mas o bem também existe e o acolhimento da comunidade também existiu. Mas só para ilustrar um pouquinho mais, né, a gente tinha lá um combinado, né, de nunca ficar lá à noite, né, porque realmente a comunidade à noite é super perigosa, né. E aí fomos recebendo, né, algumas informações, né, alguns pedidos para parar com isso, parar com essa história de que tem perigo, sabe? O perigo está em todo lugar. E aí, a partir desse momento que nós somos convidados pela espiritualidade, né, a vivenciar isso sem medo, sem preocupação, o nosso paradigma mudou, nosso modo de pensar mudou. E a gente passou a sair de lá 11 horas da noite, meia-noite, sem nenhum medo. Então a gente foi vencendo isso. Da mesma forma que moradores de rua. Tem perigo? Claro que tem. A gente toma cuidado. Mas eles são pessoas assim, iguais a nós. Iguaizinhos. Então, a gente tem medo, mas no momento que a gente reconhece, compreende a situação, né? E também que foi exatamente a fala sua quando o Carlos fez a pergunta, conhecer o histórico, o que levou a pessoa a estar ali na rua, a gente muda a nossa relação com ela. E aí o medo foi embora. Muito bem. Eu não responderia melhor nem diferente. Mais alguma questão, Rony? Tem uma aqui. Essa é para você mesmo, não é para mim não. Quando a pessoa não é da comunidade, que é do mesmo meio social, mas traz o risco para sua casa. E aí eu posso escolher estar com ela ou não? Tô lembrando da sua última palestra também lá no Zilda, viu? O Espírito Emmanuel quer dizer, pode. A gente pode, claro que pode. O grau relativo de responsabilidade e de verdade com que a gente vai fazer esse pode vai variar de pessoa para pessoa. O Espírito Emmanuel, eu gosto muito de ler Emmanuel, ele diz que ninguém consegue negar o degrau de evolução em que se encontra. Ou seja, uma pessoa muito preconceituosa, uma pessoa com traumas, vamos considerar até traumas. Há pessoas que têm traumas, que são sociofóbicas e que precisariam de ajuda profissional, do ponto de vista de uma terapia psicológica ou até de psiquiatra, para minimizar esses medos e esses traumas. Ok, não falando de patologias, de traumas, mas falando de medos comuns, receios e até condições morais que engendram o medo, como preconceito, prevenção. Pessoas materialistas, por exemplo, pessoas que são muito materialistas, que têm muito apego aos bens materiais, que são gananciosas, que são avarentas,
elas evidentemente têm um medo muito maior de sofrer qualquer prejuízo material do que uma pessoa desapegada. Então, existem todas essas circunstâncias no mundo, porque apesar de dolorosas, elas ensinam de nós para nós mesmos. Eu tenho medo do quê? Qual é o medo que eu tenho? Ah, vai levar meu relógio? Eu posso me permitir a convivência com alguém que desperta alguma suspeita de levar meu relógio? Mas essa suspeita é porque a pessoa é conhecidamente um trombadinha? Ou é um menino pardo e negro que usa boné e touca de moletom na cabeça? E pelo meu preconceito, isso já se configura suspeita. Percebem a verdade com que a gente precisa por causa do lado da rua, da vila em que a pessoa mora, mais precário, com maior índice de violência, ou porque é um ex-presidiário, ou porque é alguém que acabou de sair da Fundação Casa. Então veja só, para qualquer uma das hipóteses, a resposta é: posso sim, claro que eu posso. Se eu sou uma pessoa que já alcancei um certo grau, não dá para quantificar isso, tá, gente? Não existe instrumento para isso. Mas o autoconhecimento responde isso individualmente para cada um. Se eu já sou uma pessoa que estou gostando do ser humano, gostar do ser humano não importa, XYZ. XYZ. Gosto das pessoas. Kardec fala, quando a gente estuda muito Kardec, ele fala que o homem de bem deve abandonar o espírito de prevenção. Kardec chama de espírito de prevenção algo que no ditado comum seria: todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Ok. Abandonar o espírito de prevenção. Não há nada que deponha contra a pessoa. Ok. Gosto das pessoas. O que você espera de uma pessoa? Não exijo nada. Eu quero conhecer. Quero conhecer. Quero conviver. Quero servir. Gosto de ser útil. Quem é que serve? Quem gosta de ser útil. Eu me realizo sendo útil. E aí, na convivência com as pessoas, é gratificante quando você percebe que sua existência é útil. E que você tem a oportunidade de aprender sobre a vida, sobre o ser humano, na relação com o outro. E aprendo também sobre mim mesmo. Ok. À medida que eu avanço em humanidade, em empatia, em interesse em servir, mesmo havendo riscos de algum prejuízo, vai tomar meu relógio. Mesmo havendo riscos, a gente passa a considerar cada vez menos esses riscos. Tá muito bizarro isso para quem está me ouvindo? Gente, e eu juro para ti, eu não estou sendo teórico. Eu já começo a viver um pouco disto. Entre o lucro que existe na convivência com as pessoas, em poder ser útil, e não ser mais uma pessoa que vai virar as costas, que vai desprezar, que vai dar uma mensagem negativa do que Deus espera de um homem para outro homem, de um ser humano para outro ser humano, cada vez eu me ocupo menos com o relógio, com a bolsa. Não estou dizendo que eu não me preocupo. Estou dizendo que na minha balança, frequentemente, na maioria das vezes, pesa mais o quê? Pesa mais o servir. E aí eu me arrepiei de verdade agora, porque aí então, agora falando de mim, tá? Falando de mim, fazendo esforço para te responder, querido, querida. Então, eu começo a descobrir o mistério daquele ensinamento de Jesus
quando ele tranquilizou as pessoas sobre o problema da segurança pública, dos pilantras, dos golpistas, dos ladrões, e ele disse: se vierem te tomar a túnica, prega também a capa. Então, claro que a gente pode ser prudente. Claro que os nossos medos não constituam obstáculos patológicos no caminho do Evangelho. Rony? Ok. Muito bom. Aqui, para mim, de vez em quando, dá uma pausa, sai do ar. Aí também? Também. Também. Eu queria finalizar, a gente não tem mais pergunta, mas eu queria finalizar com um comentário aqui da Diana, que é muito bom. Lindo, te amo. É um bom jeito de terminar, né, essa noite. E sem dúvida, excelentes reflexões. Acho que importante para a gente poder rever, né? Porque eu sempre penso numa coisa, que a gente pode estar daqui a um tempo, estar no lugar daqueles que a gente rejeita, né? Isso me causa um certo incômodo. Por isso que... Incômodo terrível, assim, porque imaginou ser tratado como eventualmente a gente trata eles, né? Muito difícil mesmo. A gente agradece, então. O seu aquário é de verdade? Ou é virtual? É, de verdade. Verdade, né? Ótimo. Excelente. É um aquário marinho. Excelente. Muito bom. Vários comentários aqui. Falando sobre a palestra. A Gabriela também comentando a sua resposta também. Interessante, né? O assunto. Sempre a gente está mais ou menos próximo de situações difíceis que a gente tem que enfrentar, né? Sem dúvida. Então, a gente agradece pela sua presença aqui mais uma vez, Joelson. Certamente nós vamos ter outras. Né? A gente já teve seminários, né, com você lá no Zilda. A Juventude já teve também. Então, a gente sabe que vamos poder contar com você em outras oportunidades. E a gente fica muito feliz com isso. Tivemos uma pergunta Contem um pouco comigo, mais... galera. Amanhã eu vou estar no grupo terapêutico com a Iracema. na noite, né? Excelente. E a conversa lá é fechada ou não? Acho que Eu não é sei pro grupo. dizer. É pro Não grupo, sei né? dizer. E eu não sei também eu não sei se depois ela fica disponível, né? Mas sem dúvida também é um grupo, né, bastante interessante, né? O trabalho que é feito, né, no trabalho de magnetismo, né? Específico, né, nas noites de quinta-feira. Excelente. Pessoas que estão tratando e superando problemas de ansiedade, depressão, pânico, fobias diversas, né? Exatamente. É um trabalho específico, né? Bastante direcionado. E caso alguém queira também, né, saber um pouco mais sobre o assunto, também pode procurar, pode mandar uma mensagem aqui pra gente e saber um pouco mais, né? Esse Zilda é uma figueira cheia de figos, É cheio de impressionante, serviços, né? é maravilhoso. Impressionante. E daqui a pouco, né,
em algumas palestras, nós mostramos algumas fotos, né? Chegamos a fazer a transmissão da abertura da palestra no Salão Novo, né? E a casa vai crescer, né? E quando ela cresce é porque a figueira tá com seus ramos, né? Se esparramando ali para produzir mais frutos Cada vez mais ainda. frutos. É isso aí. A gente fica muito feliz com isso. Obrigado, Ok. viu, pelo carinho, obrigado pela assistência, Rony. Deixo um beijão para todos os nossos queridos e morrendo de saudade. Excelente. Nós também. E mais cedo a gente teve uma pergunta aqui sobre as palestras, né? Não estão presenciais, né? Somente, eventualmente, algum palestrante quer ir ao Zilda para transmitir a palestra, mas ele não tem público e não tem passe, né? Também. E então a gente sempre comenta isso, né? Isso para nós é muito certo que esse é o momento do passe, né? Que durante essa prece final não vai haver o passista, né? Naturalmente, não vai haver, né? Toda a energia que o passista, ser humano, né? Encarnado tem, mas a energia espiritual, ela sim pode estar entre nós e nós podemos receber essa energia e por isso a gente convida a todos que se concentrem, como se estivessem no Zilda mesmo, que entrem em sintonia com seus amigos espirituais e recebam o passe, né? Então, nesse momento, um momento de acolhimento e de silêncio, de recolhimento. Então, desliga a TV, né? Fecha a porta, né? Faz o que precisar fazer para que nesses poucos minutos a gente possa receber esse passe, ok? Então é o convite agora para todos que estamos aqui, para nós nos juntarmos mais uma vez em nome de Deus, nosso Pai, nosso Criador, em nome de Jesus, e juntos, conectados uns aos outros espiritualmente e a essa grande comunidade que é o Zilda Gama, vamos abrir as nossas almas para a luz e a harmonia que vem de Deus e dos nossos benfeitores e sentir em nossa alma esse abraço de luz que temos precisado tanto. Queremos agradecer mais uma vez, Senhor, pelas inesquecíveis lições do cristianismo que temos abraçado ao longo de nossa história e que hoje, essa noite, pudemos relembrar e reforçar em nós o desejo de sermos cristãos de verdade, espontaneamente abraçar e amar, respeitar, conforme nosso Mestre Jesus mostrou ser possível. Que o Senhor nos ampare e que a nossa alegria desse momento, nosso bem-estar, possa da mesma forma se multiplicar e chegar até aqueles que nesse momento vivem as dificuldades da solidão e da descrença em si mesmos. Que eles possam, assim como nós, olhar para cima e reconhecer a sua paternidade e assim se levantarem e caminharem e seguirem adiante. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez nessa grande comunidade que nos faz tão bem. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. Um grande abraço a todos.
caso queiram, né, a gente tem aí nossa caixa de entrada aí do Facebook, podem mandar mensagens que a gente está sempre lendo. E a gente se encontra no próximo sábado para mais uma palestra, ok? É isso aí. Um abraço a todos, uma boa noite.